Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, vamos para mais um vídeo. Gente, eu tava parando para refletir, né? Que muitas das vezes a gente se decepciona e a gente esquece de olhar as circunstâncias. Eu tava meditando a respeito de um livro da Elisama Santos, Por que Gritamos? É um livro que fala a respeito de educação infantil. E tem uma parte, já pro finalzinho ali do livro, mais ou menos metade pro final do livro, em que ela reflete a respeito dos pais, né? Em que os nossos pais deram na época deles o melhor que eles podiam, né? Que muitas das vezes a gente acredita que os nossos pais foram injustos conosco, pela forma que criaram a gente. Só que ela fez uma meditação falando a respeito disso, que muitas das vezes os nossos pais só estavam replicando a criação deles. Porque os nossos pais, eles não tiveram rede social, eles não tiveram acesso à internet. E essa quantidade enorme de conhecimento que a gente tem. Então, eles fizeram o possível. Eles fizeram o possível para nos ofertar aquilo que eles acreditavam que era certo. E por que essa reflexão é importante? Porque muitas vezes nós temos acesso ao conhecimento e nós começamos a pensar: ah, então isso que é o certo, então por que meu pai e minha mãe não me ofereceu isso? É injusto, eu merecia o melhor de uma criação, eu não merecia ter sido tão ferida, ter tantos traumas e tudo mais, então a gente começa a se questionar, né? Só que de fato os nossos pais, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam. Os nossos pais, que nos amam de verdade, né? Se eles pudessem, né? Se eles soubessem o que eles estavam fazendo, se eles pudessem, eles voltariam no tempo e faziam as coisas diferentes. Só que o passado, gente, não dá pra mudar. A gente precisa aceitar o que aconteceu e ressignificar isso. Eu, por exemplo, apanhei muito na minha infância, sabe? Apanhei muito, fui muito castigada. E claro que eu tenho traumas em relação a isso, assim como qualquer pessoa que apanhou muito tem. Só que hoje em dia eu tenho acesso ao conhecimento diferente dos meus pais, né? Então eu sempre disse pra mim mesma que eu jamais iria bater no meu filho a forma como eu apanhei, entendeu? Porque, gente, eu apanhei de tudo, tudo que vocês imaginar. Tá vendo esse cabo de vassoura aqui? É uma vassoura que tá aqui atrás. Tá vendo esse cabo de vassoura? Então, eu apanhei com um cabo de vassoura desse quando eu era criança. E minha mãe era o seguinte, se ela ficasse com raiva de qualquer coisa, ela jogava o que estava na frente, entendeu? Se tivesse uma vassoura dessa, um cinto, um galho, um fio, enfim, o que tivesse na frente dela, ela tivesse com raiva, ela me batia. Não tinha esse negócio de tipo, ah, eu não vou fazer isso porque vai traumatizar, não sei o quê. Ela não tinha nem entendimento na época. Eu acho que tinha até esse estigma de preconceito. Hoje em dia tem, né? Que dirá antigamente. Esse estigma de preconceito de que psicólogo é coisa de doido, né? Então eu acho que esse tipo de preconceito fez com que o pessoal da época da minha mãe, por exemplo, não jamais buscasse psicólogo. Eu acho que, assim, demorou um certo tempo, né, para o pessoal de antigamente entender hoje em dia que psicologia não é coisa de doido, coisa de maluco, que nem tinha esse estereótipo. E sim de pessoas que estão buscando um desenvolvimento pessoal, pessoas que têm sim suas feridas emocionais, mas que estão buscando tratá-las para evoluir, para crescer, para ter melhores relacionamentos, lidar melhor com o outro e consigo. Então, assim, muita coisa mudou em pouco tempo, na verdade, né? Porque se a gente for parar para pensar na existência da internet, a internet teve um pico, assim, de evolução em 30 anos. Quantos anos tem o mundo, né? Em quanto tempo aí que algumas coisas foram mudando? Então, assim, gente, tem tudo isso é muito recente ainda, né? E graças a Deus que hoje em dia as coisas são diferentes, hoje em dia a gente tem acesso ao conhecimento. E hoje em dia, se a gente tem dúvida a respeito da criação de filhos, a gente pode dar um Google aí, né? E pesquisar a respeito de alguma coisa. Ah, eu tô em dúvida se eu devo dar tal alimento pro meu filho, será que pode? Eu pesquiso lá no Google. Antigamente não tinha isso, né? Por isso que antigamente o pessoal errava muito na questão de alimentação com os filhos também. Dava de tudo, dava o que até que não podia, né? Às vezes a criança estava se desenvolvendo, o povo já dava uma papa sólida, já dava uma comida que não podia. E acontecia muitos acidentes, muitos problemas por conta disso, né? A taxa de mortalidade infantil antigamente era alta porque o pessoal não tinha conhecimento e aí fazia com a criança muita coisa que não podia e acabava dando um resultado negativo, né? Porque se você simplesmente age por crendice, por qualquer coisa, sem buscar um conhecimento, você está colocando a criança no risco, né? E é o que acontecia antigamente, eles botavam a criança muito no risco. Então, assim, se vingava uma criança, era por Deus mesmo protegendo às vezes aquela criança de muita coisa que aquela criança passava, né? Negligência emocional, negligência física, era muito comum assim antigamente. Então, essa situação, né, faz com que a gente venha parar para refletir. Será que muitas vezes a gente não foi injusto com os nossos pais quando a gente exigiu
deles, algo que eles não conseguiam nos dar, porque muitas das vezes a gente reflete a respeito da nossa infância, a gente pensa, eu queria que os meus pais fossem mais presentes. Eu queria que meus pais tivessem dito que me ama, que sentem orgulho de mim, assim, orgulho no lado positivo, né? Que, tipo assim, estão felizes por me ter e tantas outras coisas que muitos de nós não ouvimos. Mas provavelmente os nossos pais também não ouviram. Os nossos pais também não receberam esse amor que às vezes a gente cobra, esse amor que a gente às vezes precisa e quer, né? Então, se a gente precisa desse amor, a gente pode conquistar esse amor de outras formas. O amor de Deus que preenche nosso coração. E nós temos muitas vezes, gente, outros relacionamentos que podem nos preencher dessa forma, né? De nos dar amor, de a gente ouvir palavras doces de outras pessoas, talvez de nossos pais. Realmente a gente nunca escute um eu te amo, um eu estou feliz porque você fez determinada coisa. E muita gente pode achar difícil aceitar isso, né? Mas quanto mais rápido vocês aceitarem, entender que algumas coisas não vão acontecer, melhor, porque faz com que a tristeza, né, você consiga ressignificar mais. Não acho que a tristeza vá embora totalmente, né? Porque você pensa assim, eita, eu fui negligenciado. E só o fato de você saber que você sofreu um tipo de negligência já deixa você triste. Mas de você saber que os seus pais, eles fizeram o que eles podiam com as ferramentas que eles tinham disponível. Então, assim, não é porque os seus pais talvez não quisessem dar amor a vocês, é que eles não sabiam como fazer isso. Se os seus pais não receberam amor, não receberam elogio e reconhecimento dos pais deles, eles não sabiam como fazer isso. E, gente, é uma coisa que eu percebo, os traumas dos nossos pais às vezes são piores do que os nossos. Por quê? Eles muitas vezes sofreram bem mais, apanharam bem mais, sofreram humilhações bem mais, porque eu já ouvi relatos dos meus pais do que eles passaram na infância, na adolescência. E lógico que eu acho um absurdo tudo isso. Eu sempre falo, né, quando eles falam do que eles passaram na vida deles, eu sempre reflito, eu sempre falo que foi um absurdo, que, assim, se fosse nos dias de hoje, provavelmente eles estariam presos, entendeu? Porque hoje em dia seria, tipo, maus tratos, o conselho tutelar bateria na porta da casa, entendeu? Então, hoje em dia, a situação é bem diferente, né? Hoje em dia, tem casos, né, por aí que a gente vê que se você alterar o tom de voz para a criança, o pessoal já tá querendo denunciar e tudo. Imagina alguns tipos de maltratos que tinham antigamente, mas era muito normalizado. Não existia essa questão do conselho tutelar bater na porta ir atrás do direito da criança e do adolescente. Não, isso é algo bem recente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é da década de 90, né? De 90 em diante. Ou seja, muito, muito recente, né? A gente está em 2026. Só imaginar que nos anos 70, né, 80, a criança ela não tinha voz, a criança ela tinha simplesmente que fazer tudo o que o adulto queria. Então, se o adulto tá botando você para trabalhar, explorando você, você tem que ir. Porque você tem um teto na sua cabeça e você tem que ser muito grato por isso, por você estar sendo explorado, trabalhando em algum lugar. Por quê? Porque você tem um teto na sua cabeça, você está tendo comida, o que hoje em dia é direito da criança. A criança hoje em dia tem direito a lazer, a comida, a escola, né, a educação, enfim, socialização, ser tratada bem, enfim, tem vários direitos, né? E antigamente não tinha isso. E muitos dos nossos pais, dos nossos avós, foram criados nessa circunstância, né? Onde não existia direito, onde não existia voz. Então, assim, as crianças naquela época, né, dependia do temperamento dos adultos. Se os adultos fossem bons, fossem gentis e amorosos, essas crianças tinham tirado a sorte grande. Porque se não fosse, infelizmente não havia nada que pudesse ser feito por elas, em defesa delas, né? Então imagina aí o que os nossos avós, o que os nossos pais passaram, entendeu? Eu sei que eu posso estar falando com alguém que teve pais ótimos, que muitas vezes não sofreram, mas, gente, a maioria das pessoas de antigamente, os nossos pais, nossos avós, sofreram e sofreram muito, tá? Vieram de uma realidade assim emocional muito difícil. Podem não ter passado outro tipo de negligência, né? Negligência física, tipo, apesar que bater é um tipo de negligência física, né, que é considerado maus tratos, mas eu digo negligência física no sentido fisiológico mesmo, tipo, sempre tiveram comida, sempre tiveram uma cama para dormir, sempre tiveram roupa para vestir, assim, do básico eles tiveram, mas outras questões não. E a gente sabe que as nossas necessidades não são somente fisiológicas, né, nós temos inclusive necessidades emocionais. E infelizmente muitos, né, não tiveram esse privilégio, né, de saber o que é amor.
Então, que a gente possa refletir a respeito de tudo isso, né? Se vocês gostaram, gente, do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.